Vamos passar pela decisão da Copa Libertadores, de que forma o Palmeiras joga, como o Flamengo pode aproveitar. O Palmeiras acaba se tornando um ponto de interrogação numa fase do jogo que é importante ficar atento e com isso pode apresentar uma novidade. Então, amigo, chega junto aqui, vamos passar por esse estilo de jogo de Abel Ferreira, porque vale o tetracampeonato da Copa Libertadores. Sejam todos muito bem-vindos, amigos rubro-negros, eu sou o William Godoy. Essa noite, quinta para sexta, já não foi tão fácil assim dormir. Agora nós vamos para tão sexta para sábado, né, amigo? Essa aí, a hora já começa a passar, o relógio começa a já dar defeito, mostrar que não tá passando a hora com aquela... Tá difícil, hein? Tá? A ansiedade está a mil. E vamos, obviamente, falar sobre esse confronto nesse vídeo aqui. Nós vamos passar por... tivemos ao longo aí já, né, dos últimos meses, alguns estudos fazendo sobre esse Palmeiras, já pensando nessa decisão, nesse confronto. Tá confirmado esse confronto. Então você, nesse vídeo aqui, vai entender alguns pontos muito importantes, cara, para essa grandíssima decisão, tá bom? O que eu peço pra você, cara, deixa a sua curtida, deixa o seu like, é uma forma de apoiar aqui o nosso canal, uma forma de apoiar o nosso trabalho, se você puder hypar os nossos vídeos, é muito importante para que a nossa comunidade possa se desenvolver, a gente criar melhores conteúdos e assim o nosso canal crescer por aqui, tá bom? Então deixa a sua curtida e obrigado por essa força aí de todos. Vamos lá, o Palmeiras não tá bem, isso de fato, isso impacta. Tá? Impacta no aspecto moral, psicológico do jogo e também impacta em um aspecto de o que vai se fazer, tá bom? Resultados negativos não fazem bem, os efeitos colaterais são ruins para os clubes que tem uma pressão. Então o Palmeiras com isso acaba tendo agora incertezas, imprecisão, dúvidas. Com isso precisa necessidade de mudanças, consequentemente assumir talvez alguns riscos. E isso dá o quê? Medo. A verdade é essa. Os últimos jogos do Palmeiras, e isso é comprovado pelo técnico Abel Ferreira, e eu vou mostrar para vocês explicar nesse vídeo, faz aquela... E se eu fizer tal coisa? Só que tu vai fazer agora? Algo que não foi testado, ou que a margem de teste ela é muito pequena, e se der errado, o título escapa. O Flamengo vai ser campeão, então o Abel vai assumir esse risco, mas os problemas, eles estão pedindo mudança. Vai mudar agora. E o que acontece, rapaziada? Para começar aqui o nosso vídeo, Godoy, você pode fazer essa pergunta. O que o Fluminense, o que o Vitória, o que o Flamengo, o que os times que conseguiram tirar ponto, o que o Santos, né? Qualquer time que tirou algum pontinho ali do Palmeiras, acabou acontecendo. O que aconteceu com o Palmeiras na reta final? Te respondo. A ausência de Ramon Abate Abel. Isso é um fato, tá? Não tem o Ramon Abate Abel, o negócio desandou. Mas eu vou falar sério aqui pra você. Sabe o que esses times têm em comum nesses jogos? Nada. Nada. O que é pior ainda pro Palmeiras, tá bom? Se o Fluminense tivesse jogado da mesma forma com que o Vitória jogou, que jogou da mesma forma com que o Santos jogou, que jogou da mesma forma com que o Mirassol, a gente teria um padrão. Amigos, time que jogou de fora pra dentro conseguiu resultado, time que jogou de dentro pra fora conseguiu resultado, time que marcou em cima conseguiu resultado, time que marcou... Então, pra começar, não tem a fórmula mágica, tá bom? Não tem a fórmula mágica. A fórmula mágica tá pelo caso do Palmeiras, não tem o Ramon Abate Abel, os caras estão ficando complicados ali, tá? Brincadeiras à parte, vamos para o que tá aumentando muito o risco do jogo do Palmeiras, só que eu preciso trazer aqui pra vocês, nos raros momentos que o Abel Ferreira fala de bola, né? Porque só fala de arbitragem, só fala de narrativas e etc. Ele falou sobre o time dele. Presta atenção nessa fala aí do treinador do Palmeiras. Fica ligado. Apatia total, falta de assumir a responsabilidade de rematar, de chutar, de ir contra um. Exemplo, o que o moleque de 20 anos faz, temos que fazer os outros, os que estavam à frente. Importante, o moleque que faz, ele tá se referindo ao Alan. Assumir a responsabilidade, um contra um. Essa parte é muito importante e talvez no final do vídeo você vai entender, tá no entre linhas, no estilo do jogo do Palmeiras. Seja na fase ofensiva, seja na fase defensiva. Vamos dar continuidade aqui à resposta do treinador. Assumir essa responsabilidade de encarar, ir para cima, arriscar, perder a bola, assumir essa responsabilidade. Foi isso que faltou na segunda parte. Só tocamos para trás e para o lado, para trás e para o lado, para trás e para o lado. Na segunda parte foi completamente diferente. Criamos oportunidades suficientes e mesmo na primeira parte tivemos uma, Bruno Rodrigues, um lance
do Alá é que ele falha no golo. Temos uma clara na primeira parte para fazer. Mas não posso dizer que fizemos uma primeira parte. Não fizemos. Demos 45 minutos de avanço. Fomos passivos. Faltou-nos toda a agressividade. Assumir a responsabilidade é risco de perder a bola. Risco de perder a bola. O time do Palmeiras, ele não tem paciência e ele tem uma carência enorme. Quando ele chega a um determinado momento de posse de bola, ele não sabe o que fazer. Isso é uma verdade, isso é um fato, tá? Que não é só o Palmeiras de 2025. Passa pelo trabalho que desenvolveu o Abel Ferreira. O Palmeiras não é um time que vai para atacar, ele vai ficar trabalhando, onde ele vai ter jogadas, onde vai ter um diálogo, movimentações. Chega num determinado momento de posse de bola do Palmeiras, que é estilo a posse de bola de basquete. E essa comparação ela é muito verídica. O tempo é como se o tempo estivesse estourando. E aí você tem que arremessar de qualquer lugar da quadra. O que o Palmeiras faz? Cruza a bola de qualquer lugar do campo. Chega num determinado momento que o Palmeiras não consegue furar a defesa. Então, o que resta? Eu preciso cruzar essa bola. E aí, cruza essa bola. Se você vai recuperar, se você consegue gerar uma finalização, ok. Mas cruza essa bola, não tem mais o que se fazer aqui. E isso é praticamente um efeito dominó que acontece no jogo do Palmeiras. Então, o que o Abel quer? Assume o risco, vai pra dentro, tal, se perdeu a bola a gente vai e recupera, porque a parte da recuperação, pensa bem, se o time recupera a bola, ele começa a sair. Pro Palmeiras é interessantíssimo mudar aquele panorama que ele não estava conseguindo atacar. Então, por exemplo, o Palmeiras está enfrentando o Santos está lá todo armadinho defensivamente. O Palmeiras não sabe mais o que fazer. Tudo bem, perde a bola. Mas vamos recuperar porque o Santos está tentando sair. Aí, quem sabe, a gente encontra... Temos novamente essa posse de bola. Tem que ser uma posse de bola rápida. A posse de bola do Palmeiras é uma posse de bola instantânea. Por isso que o Palmeiras prefere o jogo direto, o jogo de transição é importante pro Palmeiras. Atrair o adversário, jogar por dentro para tentar já explorar por dentro. Enfim, eu vou ainda passar por esses detalhes. Mas a fala do Abel Ferreira, ela passa muito. Assumir a responsabilidade. O jogo do Palmeiras... ele é um jogo que transfere muita responsabilidade individual para os jogadores. Aqui a gente está falando na norma ofensiva. Eu ainda vou passar na fase defensiva, tá bom? Vamos lá. O Palmeiras, quando tem a bola, ele se transforma num 3-1-4-2. Independentemente se o Palmeiras vai jogar com 3 zagueiros, formando consequentemente uma linha de 5 na fase defensiva, ou se o Palmeiras vai trabalhar com 4 jogadores, formando assim, né? Ofensivamente ele fica com 3 jogadores. Tá? Na fase de construção. Ele trabalha no 3-1-4-2. E isso está sendo um problema para o Palmeiras. Eu vou explicar aqui para vocês. Esse aqui, então, é o Palmeiras com a posse da bola, tá bom? O Palmeiras, então, ele joga no 3-1-4-2, a partir do momento que ele está atacando o adversário. Fiz um esqueleto aqui. O Flamengo, quando ele se defende, não no bloco alto, mas quando ele se defende, né, no bloco médio ou no bloco baixo, ele está no 4-4-2. Então, numa parte da partida, certamente, a gente vai ver esse panorama aqui, na fase do Palmeiras atacando. O que está acontecendo é o seguinte. O Palmeiras procura sempre, né, as costas dos laterais. Como eu acabei fazendo aqui, né, uma ilustração, camisa 2 e camisa 6, né, creio que seja Varela e Alexandro, ele busca essas bolas. E aí ele busca de que forma essas bolas? Com as movimentações dos seus atacantes, pois não são jogadores fixos, né, o Flaco e o Vitor Roque, ou qualquer um outro jogador, o Bruno, por exemplo, também faz essa movimentação, o Maurício também faz essa movimentação, busca essa jogada na diagonal, tentar pegar essa bola nas costas, e os alas, né, jogadores que têm essa liberdade para atacar pelos lados, também buscam esse espaço. Só que está desencadeando um enorme problema, e que o Abel tentou recentemente, e eu também vou mostrar aqui para vocês, estancar, que é o seguinte: esse jogador que fica à frente dessa linha defensiva, porque são 3, com um mais à frente. Em algumas oportunidades, esse cara foi, ao longo da temporada, o Aníbal Moreno e tal, e é o Andreas Pereira, mais recentemente. Ele fica encaixotado. Porque o que acontece? E aqui eu mostro até se fosse no panorama do Flamengo. Ele ficaria no meio, por exemplo, entre 4 jogadores. E aí a saída de bola do Palmeiras começa a ter uma dificuldade nesse momento, quando o adversário vem cá, Palmeiras, me ataca. Porque esse cara fica encaixotado e aí começam a criar outras alternativas. Entre essas, o Gustavo Gomes arrastar, levar, conduzir bola, não é a dele. O próprio Fux,
que tem muita responsabilidade na linha defensiva, ele começa a ter que conduzir muita bola, mas é aquilo, você perde um passador e começa a improvisar com o jogador da linha defensiva. E o Abel não quer que aquele cara saia dali. E aí você vai entender o porquê quando eu falar da fase defensiva. Então, nessa fase ofensiva, é importante os zagueiros permanecerem ali no seu espaço. E aí, com ele encaixotado, precisa criar soluções. O que acontece? O zagueiro, por exemplo, pelo lado direito, isso aconteceu várias vezes ao longo da temporada. O Fux. Se o Andreas Pereira está encaixotado, o Fux vai conduzindo para tentar atrair. Como eu ilustro até essa imagem aqui, é como se o Arrascaeta e o Bruno Henrique, por exemplo, né, que certamente vai ser esse jogador de mais à frente nessa decisão, eles fossem lá diminuir o espaço. E aí o Fux tem que ou tentar encontrar o Andreas, um passe por dentro, o que é perigosíssimo, ou ele vai ter que tentar girar essa bola. E tem que fazer com qualidade. Você vai lembrar que o Flamengo acabou marcando um gol numa dessas tentativas, o Aníbal acabou dando mole e tal, o Flamengo conseguiu recuperar. Então, não é algo fácil. E aí o que ele faz com isso? Joga essa bola longa na diagonal. O zagueiro não tem muito o que fazer, ele não pode conduzir muito, tá todo mundo encaixotado. Vamos tentar então quebrar essa bola. Quebra como? Na diagonal. Então faz muito lançamento na diagonal. O que eu comprovo com vocês aqui é o mapa de passes, de frequência do Palmeiras. Os passes com maior frequência que o Palmeiras tem são passes longos e médios. Sejam vindo lá de trás, do goleiro, da zaga, ou esses passes diagonais, de um lado para o outro, essas inversões. O Palmeiras não trabalha, porque não se sente confortável em trabalhar com passes curtos, com passes sempre diretos. E aí a gente vai para um tema da escolha, das necessidades, das dúvidas. Com isso, recentemente, o Abel Ferreira fez uma modificação, e ela pode ser perigosíssima para o próprio Palmeiras nessa decisão. O Felipe Anderson, no jogo mais recente do Palmeiras contra o Grêmio, ele fez uma função até então que é uma novidade, porque é evidente que está sobrecarregado. E ele utilizou o Felipe Anderson, nesse jogo mais recente, para fazer uma saída um pouquinho diferente, mais parecido àquilo que o Flamengo faz. O Flamengo faz uma saída com 3-2, não é isso? Pulgar, Jorginho. Os 3-2. O Palmeiras, nesse 3-1, sobrecarregou, então ele quis puxar o Felipe Anderson. O que comprova aqui, até no mapa que eu trago para vocês, é o seguinte. Esse aqui é o Felipe Anderson na partida contra o Grêmio. Observe como é que é esse mapa da movimentação dele. Ele muito no campo defensivo, mais centralizado. Esse aqui é o Felipe Anderson no jogo contra o Vitória. Olha a diferença. Ele entrando lá como meia esquerda. E esse aqui é ele contra o Flamengo, no Maracanã, também como meia esquerda. Então, a movimentação ela é evidente, tentando fazer então uma dupla ali no centro do campo. E aí geram aquelas dúvidas. Que a gente vai falar amanhã na live sobre escalações, analisar as escalações, mas gera uma dúvida, porque, por exemplo, Felipe Anderson vai fazer a dupla com o Bruno Fux, ele vai desarmar a linha com 5, vai trabalhar com a linha com 4, e aí o Bruno Fux trabalha mais à frente com o Felipe Anderson. A margem de experimento ele foi muito pequeno, tá? E aí, tendo o Felipe Anderson, ele libera o Andreas, ou não? Ele permanece, o Bruno Fux vai ter a companhia do Andreas, permanecendo então esse 3-2, abandonando aquela ideia do 3-1, e aí o Felipe Anderson vai pro lado esquerdo, ou então vai ser o Rafael Veiga, então tem algumas dúvidas, tá? E aí amanhã a gente tem essa live, eu já deixo o convite para você acompanhar, que a gente vai tentar descobrir aí que Palmeiras é esse. Fase defensiva do Palmeiras. A fase defensiva do Palmeiras, isso é uma parte muito importante, tá? O Palmeiras condiciona o adversário a perder a bola por dentro, porque para ele é mais fácil depois atacar ou contra-atacar nessa transição mais direta. Então vamos lá. O que o Palmeiras faz? O Palmeiras marca individualmente. O Flamengo também marca individualmente, mas a saída de bola. E a partir do momento que o adversário vai avançando e vai conseguindo quebrar essa saída de bola do Flamengo, essa marcação individual ela vai sendo abandonada. Então o Flamengo tem uma marcação individualizada na saída num período médio. O Palmeiras tem um período longo. O seu jogo inteiro ele é individualizado. Assumir o risco, assumir a responsabilidade. Só basta a gente lembrar das falas recentes, né, que eu mostrei aqui do técnico Abel Ferreira. Então o que ele quer? Perde essa bola por dentro e ataca em transição. Então, se o Palmeiras condiciona o adversário a perder a bola pelo lado, para ele fazer essa transição não vai ser a mesma coisa. É muito melhor perder por dentro a bola, o adversário, e ele vai atacar por dentro.
porque é mais perigoso, você consegue ser mais direto ainda, você consegue ter menos ações, perfeito? E aí existe um antagonismo, tá? No estilo de jogo do Flamengo e do Palmeiras. Se o time do Flamengo se sente confortável em trabalhar essa bola, o time do Palmeiras não se sente. E se o Flamengo não se sente em atacar muito rápido, e o Palmeiras já se sente. Então eles são bem antagônicos nesse período de construção do seu jogo. Falando em Maracanã, né? Flamengo 3-2 sobre o Palmeiras. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. O Palmeiras jogou bem esse jogo. O Flamengo foi muito eficiente nessa partida. O Flamengo, né, cara, eu acho improvável o Flamengo ter o Pedro, né, para esse confronto. E aí o que acontece? Se é só a gente parar para pensar. Se o Palmeiras faz a marcação individualizada, se o Palmeiras, né, impõe ao seu atleta essa responsabilidade do famoso cada um com o seu, o que aconteceu no jogo? O Pedro deu um banho no Fux. Ele deu um banho no Fux. Por quê? O Pedro, tecnicamente, é um jogador que consegue receber essa bola mais longa. Quando o Palmeiras fez essa pressão, tinha muito espaço. E esse espaço, ele não vai ser atacado pelo Pedro, ele vai ser atacado pelo Arrascaeta. O gol que o Flamengo faz é exatamente isso. Ele recebe essa bola direto, ele sustenta o Fux, consegue fazer o giro, o Arrascaeta ocupa um espaço, e aí é péssimo para uma marcação individual zagueiro ficar correndo atrás de atacante ou de meia. Foi o que acontece no gol do Flamengo. A construção do gol do Flamengo, ela passa muito por esse propósito. É o famoso cada um com o seu, ok, mas quando o seu zagueiro leva desvantagem pela qualidade individual e técnica do adversário, o cada um por seu vira um enorme perigo. Aí você pode me fazer uma pergunta pertinente e importante. Mas ora, Godoy, se existem tantos problemas nesse jogo do Palmeiras, se o jogo do Palmeiras ele é assim, por que o Palmeiras ele é tão competitivo? Eu te devolvo essa resposta fazendo uma nova pergunta. Existem mais times qualificados ou desqualificados ao longo desses 80 jogos? E o que comprova isso é o seguinte, veja o rendimento do Palmeiras contra equipes onde individualmente também tem qualidade, onde o time está conseguindo jogar bem. O que aconteceu com o Palmeiras nesses jogos? E observe onde é que o Palmeiras individualmente conseguiu que o time sobressaísse, conseguisse jogar. A resposta tá nessa pergunta. Observe quais foram esses adversários. Quando o Palmeiras enfrenta um adversário que tem suas valências individuais também, ele tem muita dificuldade. O Flamengo, por exemplo, ele é um enorme antídoto para esse modelo, porque ele tem qualidade individual. Então, se os jogadores estiverem bem, e aí está a importância do jogo do Flamengo, porque ele é muito individualizado, o jogo do Palmeiras, e acaba condicionando a partida, o Flamengo consegue fazer esses desbloqueios individuais e, consequentemente, coletivos. Eu vou novamente fazer um pedido e deixar um recado, né? Cara, deixa o seu like, que é sempre muito importante, e aparece na nossa live de amanhã, pré-jogo, essa live que a gente está esperando há tanto tempo, porque a gente vai tirar algumas dúvidas, sobretudo pela escolha inicial do técnico Abel Ferreira e quanto isso impacta no jogo do Palmeiras. E, por fim, sabe aquela frase de que que vença o melhor? Torcedor rubro-negro, torça para que essa frase, de fato, ela se confirme na partida. Que vença o melhor. Pois, independentemente do que acontecerá durante os 90 minutos, está comprovado. O Flamengo é melhor. Então, se for o melhor a vencer, vai dar o Flamengo. Grande abraço, tamo junto. Até a nossa live. Que ansiedade, meus amigos. Um abração.